comunidade, como é que vocês estão? Esse é mais um episódio do Momento UOL, da CS Academy. E hoje eu estou acompanhada do Diego Azevedo, que vocês já conhecem, dá um oizinho só. Fala pessoal, tudo bem? E da Mária Cis, que eu tenho o privilégio de chamar de amiga, mas que é uma referência na comunidade de customer também aqui no Brasil, e que vai se apresentar um pouquinho para a gente agora. Jogadora de futsal. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que a pessoa está ouvindo. Ele pode estar ouvindo do banheiro, inclusive. Do banheiro, Sou jogadora de futsal, como o Diego falou. Tenho uma média aí de 3 a 5 gols por partida. Tá melhor que o Neymar. Algumas assistências também. Além disso, nas horas vagas eu sou head de CS na Meta. Já trabalhei também como head de CS no LinkedIn. E foi ali que eu comecei minha carreira com Customer Success. Antes eu trabalhava mais na área de projetos, tecnologia. É um currículo pesado, eu diria, gente. Só de big brands. Big Techs. Professora oficial da CS Academy também. Mas isso não é nas horas vagas aí, né? Porque horas vagas... Horas úteis. Horas úteis. São nas horas úteis. Gente, então hoje a gente vai ter o privilégio de discutir aqui com a Mari um tema que eu super gosto, que é a gestão de carteira de grandes compras. A gente vem falando nos últimos episódios, né, de que não tem Ctrl+C, Ctrl+V. E não adianta você pegar lá 6 passos para gerir grandes contas, que você vai conseguir fazer. Mas aprender um pouquinho com quem tem um portfólio gigante de clientes na mão, de grandes contas, e entender como é que são boas práticas, né, aonde errou. Porque a Mari também tem um histórico de cuidar de carteira, né, não só de ser head. Aonde deu certo, aonde não deu, boas práticas, dicas úteis. Eu acho que vai ser um episódio super legal para quem faz gestão de carteira. Boa, vamos lá. Você pode começar contando pra gente a sua maior cagada enquanto CSM de grandes contas? Boa, bora lá. Maior cagada é com uma grande conta. Eu acho que... Não precisa falar quem é, porque vai que o cliente está aqui ouvindo. Vai que ele vai lembrar dessa história ruim. Ou ela, né? Olha, eu acho que mais do que um episódio específico foi estratégia. Né? E aí depois a gente pode até pegar isso como gatilho um pouco ali para a gente falar um gancho, né? Mas a gente, hoje em dia, a gente pensa em grande conta e a primeira coisa que aparece na cabeça de quem está ali definindo a estratégia eu vou pegar os meus maiores contratos. E aí a maior cagada que eu acho que já fizeram ali, que eu tive que assumir a bomba, era conta com um contrato muito alto, mas que não queria ser uma grande conta na minha carteira, significando que não queria eu lá enchendo o saco toda semana. Nem tinha capacidade de absorver a demanda, provavelmente. Exato. Então, sim. Por que é um erro? Porque eu tô lá, eu sou um recurso que está sendo investido para cuidar daquela conta, mas aquela conta não quer falar comigo. E pode ser que ela alcance o sucesso sozinha, né? Também, né? Pode ser que ela alcance o sucesso sozinha, pode ser que ela esteja despriorizando um pouco o esforço que ela tem que ter ali para fazer um produto funcionar em um determinado momento. Uhum. E aí eu fico lá batendo na porta e a pessoa não quer falar comigo. Chatona. Tá. Desgasta a relação, não só além de você estar gastando recurso extra, né, que está lá tentando e não está conseguindo, desgasta mesmo a relação com o cliente. Ele vai chegar uma hora que ele vai falar, puxa, de novo aquela menina. Chata. Sim. Poxa, Maria. Pois é. Já passei por situações parecidas, eu acho. Todo mundo, né? Quando o cliente começa, eu imagino que em grandes contas a responsabilidade, né, do MRR ainda é maior. Mas o que eu percebo é que, assim, falando dos meus times, quando o cliente começa a não interagir, não responder, enfim, você acha que ele vai cancelar. Você já entra em desespero, liga o playbook do seguro churn, amarra o churn e começa a perturbar o cliente para ver se ele reengaja. Sendo que, assim, tá bom, é o momento que ele está vivendo, que ele não pode ficar tão engajado, ou, por exemplo, uma conta que atinge sucesso sozinha. Ele te bloqueia, né? Ele está chato pra caramba. Bloqueia, faz oferenda, enfim, tem N formas do cliente atuar. Costura na boca do sapo. Para evitar este contato excessivo, né, desgastante e tudo mais. Eu acho que você pegou um ponto que é assim, eu sempre levanto essa bandeira de alerta quando a gente começa a ter um cliente que não te responde. Independente do tamanho, quando a gente está falando de grandes contas, isso é realmente crítico. Mas a gente não pode achar que só por causa disso que o cliente vai churnar, né? Porque eu já vi realmente clientes que de repente vai chegar e vai falar, olha, eu já sei fazer isso sem você. Estou operando o sistema, você está vendo? Estou operando o sistema sozinho. Exato. Então, assim, me traz alguma coisa quando for legal. E aí que entra outra coisa de key accounts, né? De grandes contas, que é você ali, às vezes, você tem que ler o cliente. Como você tem menos clientes na tua carteira, você tem que ler o que ele quer.
Então, às vezes, tem gente da minha equipe hoje que vai falar com o cliente que não vai falar nada do meu produto. Vai falar dali do nicho nosso de atuação. Então, hoje a gente tem uma plataforma que fala muito com comunicação RH. Eu, às vezes, não falo nada sobre a plataforma, mas eu trago alguém que está falando de tendências de trabalho híbrido, porque é aquilo que o RH está querendo saber agora. E tá bom, o que a Account está fazendo o papel dele, que é ler a necessidade do cliente ali de uma forma muito próxima, muito customizada, e entregar o que ele quer agora. Porque é um sucesso indireto que eu vou gerar no fim, né, entregando isso. Mari, e esse ponto para mim, eu fui head de operação enterprise também, e para mim a maior dificuldade era, quando eu entrei, era só uma pessoa cuidando da conta, tanto da parte técnica como da parte relacional, ou seja, era só da parte técnica, porque não dava tempo de fazer a parte relacional e aproveitar a oportunidade e tudo mais. Ou se conectava com parte das pessoas, normalmente usuários, mas não se conectava com os sponsors do contrato, né? Exato, e é isso que você falou, tem RH, aí pode ser, sei lá, o próprio founder, o CEO da empresa que também tem interesse naquilo, né? Então, essa parte inteira de administração tem muita oportunidade ali. Às vezes não entrou uma área dentro do seu produto, você quer colocar aquela área também e tal. Então, assim, e para mim, né, na minha opinião, quando é startup vendendo para enterprise, esse é o maior problema. Uhum. Time pequeno, super enxuto, e você na imersão contou um pouco lá da história que o time era enxuto também. Como que resolve essa bucha aí? Não, é uma ótima pergunta. Eu acho que tem aqui, quando a gente está falando de key accounts, a gente tem que pensar que se eu estou criando uma estratégia para cuidar de um cliente grande, eu estou definindo esse cara é um cliente grande. Aí a gente achou um cliente que falou, não, eu quero trabalhar com você, eu não vou ficar lá, tipo, te ignorando. A gente tem que se preparar. E aí, realmente, assim, num cenário de startup, é desafiador porque você tem ali uma pessoa que veste vários chapéus, né? Agora, quando você está falando de uma empresa um pouco maior, que já é um pouco a minha experiência, o que dá certo é quando você monta um squad, ou pelo menos um pod, que a gente fala, que seria, você tem o Key Account Manager ali, o CSM, que vai cuidar da conta, mas você tem ali uma série de pessoas, recursos que vão dar o apoio necessário. Aí você monta o teu programa, né? Então, o mundo ideal, né? O mundo ideal, na minha visão, você tem pelo menos mais uns 5 papéis ali que deveriam existir para você falar, estou com um ótimo programa de Key Account. Que é você ter ali um especialista do nicho, foi o que eu falei anteriormente, tá? Vou dar um treinamento sobre o nicho, fazer workshop, vou olhar outras dores que estão ali próximas do meu produto. Você tem que ter uma pessoa de dados, um cientista de dados que vai lá, vai tirar não só ali, tá adotando, tá usando, tá ativando, mas o que mais que dá para tirar ali para fazer análise de retorno de investimento, ver de repente alguma outra tendência que a gente não está vendo, né? Também hoje o que eu tenho visto que a gente tem testado também é ter uma agência criativa. Né? Todo produto, quando você quer vender ele para dentro de casa, você tem que ter ali uma forma de você apresentar, você está vendendo para outras pessoas ali dentro. Você está falando, esse produto funciona, ele está fazendo isso e isso daqui. Se eu colocar essa carga de fazer esse tipo de relatório na mão da pessoa que faz a gestão do meu produto, não vai fazer. Tipo, não é minha prioridade. Você tem que ir lá vender. Então, a gente tem também feito algumas ações que a gente pega uma agência criativa que a gente tem e a pessoa vai lá e ajuda a criar um relatório ou até outro tipo de campanha, né? Mas o go-to-marketing, só que para o público inteiro, de alguma exato. forma. Então, assim, quando a gente está falando de key account, o ideal seria você pensar que você não pode ser uma andorinha só não faz verão. O CSM sozinho é o que você falou, ele vai acabar focando em uma coisa, então, vai ser o relacionamento, o resto pode ficar meio capenga. Ou algum aspecto seja mais natural para ele, né? Então, melhor, ao invés de fazer uma equipe horizontal, talvez, assim, colocar uma pessoa só no relacionamento e aí uma pessoa só em dados, ao invés de ter 2 CSMs, né? Porque daí fica mais complementar. Tem um back-office que apoia esse CSM, seja de Exato. especialistas no mercado ou no produto, enfim, dados, né? O que a gente, por exemplo, né? Vamos dizer que eu não tenho uma equipe aqui dentro que seja especialista de nicho. Eu posso ir lá e contrato um influencer no mercado que fala sobre isso, alguém que é referência nesse assunto e faço uma sessão petit comité para alguns key accounts. Né? Algumas contas grandes que eu tenho, vou oferecer isso como um valor. Um consultor, né? Algum parceiro. A gente já fez isso também esse ano, geralmente a gente faz sessões ali entre, no máximo, 10 pessoas. Então, a gente escolhe ali de uma carteira nossa, hoje milhares de clientes, são 10 que vão poder participar, e ele vem para essa sessão exclusiva.
E aí vai estar lá. Só. Tanto interno, no caso da Meta, você tem muita gente interna que tem um conteúdo excelente, né? Mas no caso de uma empresa que ainda está começando, que talvez as pessoas sejam muito brilhantes, mas ainda não tenham feito o seu nome no mercado, você pega um especialista. Exato, e você pega alguém de fora para dar esse peso nesse tipo de engajamento. Mas em resumo, é isso que você falou. Ao invés de colocar vários CSMs, pensa que pode ser que seja melhor você criar um squad ali que vai cuidar talvez de menos clientes, mas vai dar um outro nível de experiência para uma Key Account. Aproveitar mais oportunidade, que esses caras têm dinheiro pra caramba. Né? Outro ponto legal, eles têm dinheiro, muito dinheiro, né? Mas não deveria ser o único fator que a gente usa para escolher o Key Account. Porque às vezes a gente vai lá, né? Você fala assim, pô, esse cara aqui gastou, é o cara que mais gastou comigo aqui na minha carteira. De repente ele não tem mais dinheiro para gastar com você. Não tem mais budget. Por que eu vou pôr um squad? Ou o white space está esgotado. Exato. Então, assim, a gente hoje também, quando fala de gestão de Key Account, tem olhado para potencial futuro. É igual bolsa de valores aqui. Você olha para uma ação hoje, ela está bem, não quer dizer que ela vai estar bem no futuro. Não estou falando que tua maior conta vai churnar, mas talvez não seja o lugar que você tenha que colocar ali todo o seu esforço. Talvez fazer uma análise e pensar, pô, essa conta aqui é pequena, mas tem um white space grande, está crescendo muito, está tendo investimento, é um mercado que está... Aí tem que fazer uma análise um pouco macroeconômica e também ver se está numa vertical que vai ter futuro. Tem o LinkedIn, tem o mercado, exato, né? É isso aí. Então, não olhar só, tem que ser empresa com grana? Sim, mas grana a gente acha também quando o negócio é importante para nós, né? Então... Prioriza, né? Exato. O dinheiro surge. Exatamente. No meu mercado funciona assim, as empresas não têm dinheiro para cyber, até que um ransomware apareça na empresa. Até dar merda. Isso, até dar merda, o dinheiro brota. Foi assim que funciona, né? O dinheiro não estava lá, mas o dinheiro brotou. Mário, eu queria te ouvir sobre como é que é a rotina ideal de um CSM de grandes contas. Boa, muito legal. Porque esse cara é o cara que chega de carrão na empresa, né? Faz massagem. O cara se acha pra caramba. Olha o CSM do meu time. O cara time que querido. O cara que vende para as maiores contas e o cara que é CS das grandes contas, ele se acha demais, geralmente, nas empresas. É muito boa. Joga beach tênis com o cliente, tem casa. Conhece Jorginho, é isso aí. Não é? Olha, eu falo que o mundo ideal, esse Key Account Manager deveria falar com todas as contas dele ou dela toda semana. E aí, assim, é como se ela ou ele, né, tem que se posicionar para ser uma extensão da equipe do cliente que atende o nosso produto ali. Uhum. Então, a partir disso daqui, dessa premissa, que a pessoa tem que organizar a agenda dela. Então, assim, vai ter reunião, de repente, geralmente tem reuniões ali, no mínimo quinzenais. Uhum. Às vezes, se o cliente já é muito desenvolvido, já é safo ali no teu produto, você vai conseguir fazer algo mensal, mas você vai ter que ficar pensando. Pode ser que a reunião com o cliente seja mensal, mas você vai ter que ter um esforço ali quinzenal, pelo menos, de ver ali... De prova de valor. Pensar, putz, o que eu vou trazer para ele no meu mensal, né? E o outro extremo tem gente na minha equipe que fala pelo menos 3 vezes na semana com Key Account. Bom. Mas a gente está falando de Key Account desse... Key mesmo. Key. O top dos keys, entenderam? Top dos keys, exato. Olha para a bolsa de valores, olha lá quem está em cima, são esses caras aí. Isso aí, E assim, tem coisa presencial lá, todas as operações que você já viu aí, que é uma coisa que a gente via muito antiga de account manager, né, de pagar almoço, cafezinho e tal, isso aí já morreu, assim, com a digitalização? Olha, mudou. Né? Eu acho que antes da pandemia era, sei lá, 90% era presencial, era eu pagar o café, eu pagar o almoço, vir no meu escritório ou ir no escritório do cliente. Hoje, o que eu tenho visto é que migrou para o híbrido também. Então, é muito mais investimento de tempo ali durante a semana, por exemplo, vou dar esse exemplo dessa grande Key Account que a gente tem. Várias reuniões na semana, com vários stakeholders diferentes, porque nem eles estão indo no escritório. Mesmo que eu queira falar, eu vou aí, não sei quem vai estar lá. Então, é mais fácil encontrar as pessoas online. Mas a gente também faz uma cadência presencial e mudou tudo quando a gente pôde conhecê-los presencialmente. Principalmente essas contas que eu estou explicando, são contas que a gente adquiriu durante a pandemia e aí a gente não teve relacionamento presencial por 2 anos. Então, foi importante a gente ter depois esse engajamento de ir lá, conhecer as pessoas, mudou da água para o vinho depois o relacionamento
online, né? Uma coisa que a gente fala muito quando a gente fala de customer, né? A gente trabalha com CS, com Customer Success. Mas a gente tem que falar de Customer Experience, né? Da emoção que o cliente sente. E por mais que a gente tenha tentado transpor, né, o digital, mostrar a nossa emoção através do digital, cara, é muito mais difícil. Muito mais. Muito mais difícil. Então, tem cliente que eu encontrei agora nos eventos que eu falei assim, cara, você é alto. Eu achei que você tinha 1,50 m. Eu escuto isso todos os dias. Porque você é alto, eu escuto ao contrário. Nossa, eu achei que você era alto. Eu falo, não, imagina, que é isso. Acho que essa questão da emoção ficou muito mais difícil no virtual. É muito difícil. Por exemplo, tem um exemplo, né? A gente tinha um cliente que estava resistindo para fazer qualquer tipo de ação presencial. E a gente tinha chegado a um ponto de desgaste da relação no virtual que o cliente já tinha chegado e falado, olha, se a minha renovação fosse agora, eu ia cancelar esse contrato, tá ruim, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. Aí, como é que a gente recuperou? Foi com presencial. Então, eu fui lá uma vez conversar com ele, então a gente escalou, né? Eu fui sem o account manager, só eu e o cliente. Conversei, esse plano tá bom para você? Você topa entrar com a gente? Porque se você me falar que você já decidiu, é isso que eu falei, né? Então, priorização de recursos. Se você chegar para mim aqui sendo muito honesto, falar, cara, não quero mais, eu não vou investir, porque eu vou te encher o saco. Agora, se você topar entrar numa recuperação comigo, vamos. Fomos lá, depois a account manager foi lá, depois a gente trouxe pessoal no nosso escritório. E aí passaram-se aí pelo menos 4 meses de ações assim. E hoje esse cliente chega e fala, vocês me conquistaram, mas o presencial pesou muito. A experiência que teve no nosso escritório, de cuidar, de fazer ali o evento que a gente fez só para eles, trazer tendência, trazer não só produto deles, né, o nosso produto, mudou a percepção deles de como eles eram importantes para nós. Não, principalmente quando a gente fala de contas enterprise, a gente acabou de falar com o André, né, também sobre essa diferença de mercado que a gente tem. Cada vez mais essa questão humana me parece fazer sentido. Às vezes eu escuto de alguns partners meus lá, Luciana, mas a gente não deveria precisar almoçar com o cliente. Você quer qual ICP? Se você quiser long tail, talvez não precise mesmo. Quando você quer mercado enterprise, a gente precisa dessa conexão, né? E aí é uma discussão grande, né, Mar? Sim, precisa porque quando você está falando de mercado enterprise, a pessoa que você atende também trabalha em uma empresa gigante, né? Então, vamos dizer que você está lá, você tem que ajudar a pessoa não só a ter sucesso no seu produto, mas é o que a gente estava falando, vender esse produto lá dentro. E para ele fazer isso, ele precisa confiar que você está junto com ele, né? Porque é uma responsa de carreira dele. Ele vai pôr o dele na reta, é isso. É tipo, eu estou bancando isso daqui. Então, ele não pode... Para você construir esse tipo de relação, de confiança, tem que ser realmente um negócio que você tem que sim almoçar, você tem que ligar, não vale só o e-mail, não vale só uma mensagenzinha no WhatsApp, tem que ser ali tete a tete. Nessa empresa que eu trabalhava, a gente, como era startup, a gente era patrocinado, né, apadrinhado por esse champion lá, né, no cliente enterprise, né, ainda tinha lá, por exemplo, a gente atendia a Nestlé. E aí, geralmente, era o júnior que contratava a gente, porque os nossos concorrentes continuavam fornecendo pesquisa dentro da Nestlé. E o que a gente fazia era liberar até over-delivery, assim, para fazer esse cara, sei lá, ganhar mais moral lá e ganhar uma promoção, sei lá, porque daí ele ia levar a gente e expandir dentro da companhia em outros produtos, em outras frentes, né? Então, eu acho que vale super a pena, assim, ter um pouco de over-delivery, pagar o almocinho, fazer algumas coisas, tá lá, faz o evento, petit comitê e tal, Faria Lima, joga beach tênis, porque eu sei que isso faz sentido. Tem uma amiga minha... Golfe. Tem uma amiga minha que trabalha agora na Meta. Beach tênis. Não, menina, eu fui num evento de CEOs aí, tinha aula de golfe. Eu falei, Deus! Era assim, no mesmo horário, aula de golfe e de caipirinha. Adivinha qual eu fui? Né? Caipirinha. Golfe, você estava falando da sua amiga da Meta? A curva de aprendizado do golfe é muito maior, né? Imagina a vergonha. E ela atende lá as contas lá, né, em Austin. E ela ficou o dia inteiro pescando, horário comercial. Falei, você está pescando no horário comercial? Eu falei assim, é o meu maior cliente. Então, assim, é muito louco. E aprendeu a pescar. Não foi golfe, mas foi pesca. É isso. Essa eu ainda não tinha ouvido. Ótimo exemplo. Vou fazer um disclaimer para quem está aqui assistindo a gente. Quem não pegou os outros episódios do RD Summit, gente, a gente está aqui no aquário no RD Summit. É quase um Big Brother Brasil.
Vira e mexe, passa alguém aqui, para tirar foto, dá tchauzinho. Então, quando vocês verem a gente olhando para cá, interagindo com as pessoas, é essa audiência que está lá fora, mas que está assistindo, que está acompanhando com a gente aqui em tempo real a gravação do podcast, tá? É isso aí. Só para poder explicar que do nada a gente está abanando para alguém, né? Que coisa estranha. Isso aqui é um podcast? Sim, é um podcast, né? Pois é. Ô, Mari, e eu tenho uma dúvida, assim, porque a gente, como CSK, a gente é cobrado, vocês têm que ter a experiência perfeita, né? Porque vocês ensinam isso e você não me pode deixar 2 minutos esperando no chat, assim, é basicamente esse nível. Né? E eu fico imaginando vocês, né? Porque Big Techs, eu uso todos os dias os produtos da Meta, todos os dias os produtos do LinkedIn e tal. Então, eu acho que deve ter uma cobrança de perfeição também, né? A gente olha lá pro Mark, né? Nossa, o Mark é o cara perfeito e tal, né? Sabia que a Mari tem uma reunião com ele semanal? Tô ligado. Né? Mandei até um recado para ele outro dia, não foi, Mari? Foi. A Mari já me quebrou vários galhos, inclusive. Mandou o link do seu @ para você. Para ver se ele me curtia. Não, mentira. Eu falei, ajudei com as fraudes. Bom, tem essa cobrança, assim, tipo, tô falando com... Fiquei pensando aqui, eu escrevendo um chat pro Mark, né? Porque Mark, tem uma amiga no Brasil. Nossa plataforma, se eu quiser, eu vou lá e escrevo uma mensagem no chat para ele, né? Foda. Não, eu imaginei ela falando, tem uma amiga lá no Brasil, a Luciana Teles, trabalha com fraudes. Você sabe, né? O Brasil é especialista em fraudes. Tem muita fraude. Não, e olha, o que tem de gente que pede ajuda, infelizmente, e felizmente, eu acho também, a gente não consegue ajudar nessa, perdi minha conta do Instagram e etc, né? Felizmente, porque eu acho que tem que ser imparcial, tem que ser igual para todo mundo, né? Mas infelizmente, porque aí os amigos ficam lá, a Mari não quer me ajudar, mas eu não consigo mesmo. Mas deixa eu voltar para sua pergunta. Sobre a cobrança, você tinha falado sobre a cobrança, né? É realmente assim, quando a gente está falando com os nossos clientes, o nível de exigência, então se eu tenho um bug, a pessoa fala, cara, mas assim, eu uso o WhatsApp todo dia, sei lá. Nunca deu bug. Por que não está funcionando tal coisa, né? E é uma plataforma que é B2B, né? A minha equipe trabalha com uma plataforma que é mais de nicho de mercado, então é normal você ter bug, né? E eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje com os nossos clientes, quando passa aí por essa parte de suporte técnico. A gente tem uma equipe de suporte que consegue, para Key Accounts, quando a gente fala, a gente tem uma pessoa que é um Support Account Manager. Então, aí a gente engaja essa pessoa para vir falar com a conta, para explicar, para dar análise de root cause, né? Então, o que aconteceu, né? Qual é a raiz do problema, o que nós estamos fazendo para resolver? Tem todo esse cuidado e a exigência, com certeza, se eu uso o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn todo dia, como é que o seu negócio não está funcionando? E eu acho que, assim, tem uma coisa que você falou que é legal puxar também, que talvez seja um pouco mais abrangente do que Key Accounts, que é você viver aquilo que você vende, que em inglês eles falam walk the talk, né? Com certeza, se você vai lá, por exemplo, a gente vende um produto de comunicação corporativa, se eu não usasse, que moral que eu tenho para chegar lá e falar assim, é muito bom. E tem concorrente nosso que tem produto, não usa e tenta vender. E aí perde muito moral, né? E no caso de, por exemplo, uma experiência, você está ensinando alguém a experiência, com certeza, a primeira coisa que a pessoa vai ver vamos ver como é que é a experiência aqui ele vai dar para mim, né? Porque aí ele vai ver, eu vou ver se ele vai realmente conseguir me ensinar. É mais ou menos, às vezes eu vou na academia e eu olho, eu vou fazer tal aula. Aí eu vejo, a professora ou o professor é bem fortinho, então eu acabo dando... com você acaba dando mais credibilidade, né? Ou então, assim, vou numa aula de spinning. Aí o professor é magrelinho. Vou no endocrinologista gordo. Não dá, né, gente? Endocrinologista gordo. Difícil, assim. Difícil acreditar. Não, claro que é. Que é difícil, sim, porque se a pessoa ela tá lá, ela é especialista naquela atividade. Se eu estou procurando uma atividade para perder peso, o primeiro exemplo que eu vou ter vamos ver se a pessoa realmente sabe perder peso. Ou talvez, nesse caso, a pessoa tenha decidido, não, para mim, não é o que eu quero, mas vou ajudar outras pessoas a fazerem isso. Mas até chegar nesse ponto de confiança, de você ouvir o para mim, eu não quero, você falou, opa! Exato, aí eu acho que ela vai ter um pouco mais de trabalho para criar credibilidade, né? Eu vou ter que conhecer um pouquinho mais aquele professor ou aquela professora para falar, não, beleza, entendi, a aula é boa, é só uma escolha dele ou dela em relação ao físico dela, não vou levar isso em consideração.
talvez a gente não tenha esse tempo com os nossos clientes, né? Total. E até falando nisso, eu conheço uma das pessoas que está no seu time, a Manu, né? E ela sempre foi um exemplo aqui dentro da RD e tal. Manu, sempre... já é a 4ª vez que ele fala de você para mim hoje. Ela é muito boa, ela era muito boa, ela era referência aqui, era líder e tal. E, então, assim, no recrutamento, eu acho que você coloca a régua lá em cima, mas tem isso de conhecer produto, né? De aprofundar no produto, que é um produto muito grande, o produto de vocês, que entrega muita coisa. Como que é essa preparação do time para atender uma Key Account aí do Brasil? Top Key Account. Top Key Account. Bem legal a tua pergunta, porque eu acho que entra nessa questão de como é que eu procuro alguém para trabalhar com CS, né? Eu sempre falo que ou eu vou procurar alguém que é especialista do nicho, então a gente tem pessoas no time que foram heads de RH, diretoras de RH, a gente tem pessoas no time que foram diretores e diretores de comunicação. E a gente tem pessoas no time que têm uma grande experiência em Customer Success, mas não tinham muito a ver com RH e comunicação. E aí o processo de aprendizado é muito usando, não só ali, a gente usa um sistema que pelo menos por um mês a pessoa fica só fazendo o que a gente chama de shadow, uma imersão. Então é uma sombrinha mesmo dos key accounts que já estão lá. Porque vai ver perguntas que as pessoas fazem, como que as pessoas que estão ali já se relacionam, né, com essas contas. A gente tem alguns playbooks, a gente criou alguns playbooks, mas é mais difícil você seguir muito o playbook quando você está com key account. Porque como você entra muito no detalhe do negócio do teu cliente... Muito customizável também, né? É muito customizável. Então, o que a gente faz, às vezes, tem playbooks por indústria. E aí alguém vai só e atende só varejo. Então, aquele playbook vai servir para quase todo mundo e vai ter que customizar só um pouquinho. Tem um playbook para manufatura e assim por diante. Vocês criaram aqui no Brasil? A gente cria aqui no Brasil. E assim, esse é um negócio importante. O pessoal fala, trabalha na Meta, vem tudo pronto, né? Ou vem Deus lá de cima e coloca aqui um processo... Big Techs. Todos os Big Techs, todos os playbooks prontos, né? E é interessante, né, que lá na imersão você falou assim, tinha um perrengue desse tamanho, que na verdade é o contrário. Prova aí que o Brasil pode dar resultado, que daí a gente investe, né? Não o contrário, vamos investir porque a gente já sabe fazer o negócio e vai dar certo aí no Brasil, né? Cara, você tocou num ponto que eu acho que, assim, é motivacional aqui para todo brasileiro, né? A gente tem síndrome de vira-lata. E a gente é foda. E a gente é muito foda. A gente falou isso no primeiro episódio, Udi! Eu vou contar. A gente teve um evento na Califórnia agora faz um mês. Era um evento global da equipe de Customer Success e outras equipes ali que trabalham nesses squads com a gente, né? E todos os eventos que eu tinha ido anteriormente nessas Big Techs, lá aqui em América Latina, a gente ficava muito como espectador. E nesse evento, a gente foi trabalhando com as equipes aqui de América Latina para falar, não, a gente pode ser protagonista e a gente está fazendo muita coisa muito legal que as pessoas em outros lugares do mundo não estão vendo, porque a gente tem que se provar. Então, a gente acaba sempre fazendo mais. E só para fechar isso daqui, a gente teve um dia que era como se fosse um mini RD Summit feito pelos participantes, então as próprias equipes foram lá, submeteram palestras de 30 minutos. A gente teve 25 palestras em um dia. E a gente fez uma votação das melhores palestras. Das 3 melhores palestras, 2 foram de brasileiros. Massa demais. No mundo todo, a galera pagou um pau. Chega que eu fico até arrepiada. Não vamos conseguir ver aí, mas é isso. Foi um orgulho. Eu fiquei até emocionada lá, porque eu tava apresentando, eu organizei esse dia. Quando eu vi a votação, eu falei, gente, vocês estão vendo, hein? Não é marmelada, que o brasileiro já, né? Alguém vai achar que eu dei. Vou achar que eu tô dando meu jeitinho aqui, ó. Não é marmelada, eles mereceram, foi animal. Então, assim, a gente cria, a gente é bom, a gente tem que acreditar mais, porque eu acho que o americano, o europeu, tem muito a aprender com o brasileiro. Mas vamos falar aqui de competência, já que a gente está falando desse ponto? Bora. Que competências um Key Account não pode deixar de ter? Ótima pergunta. Eu acho que coisas que eu não consigo ensinar. A pessoa, ela precisa gostar de gente. Não é que eu só vou contratar extrovertidos para minha equipe. Eu tenho gente introvertida, eu sou uma introvertida. Eu sou tímida ali, né? Mas ela precisa gostar de fazer aquilo, precisa conseguir falar com as pessoas e se sentir à vontade, porque senão sai muito da zona do conforto e não vai conseguir criar esse relacionamento. Porque gera um desgaste na pessoa também, né? Na pessoa, né? Vai ser muito difícil para ela rodar a chavinha. Então,
eu olho isso e eu já tive sempre, em todas as minhas equipes, eu sempre tive alguém que era mais introvertido e foi super bem. Estão bem aí, tanto no LinkedIn, né? A pessoa da minha equipe que era super introvertida tá lá, Global Key Account, blá, blá, blá. Então dá, né? Não vou fazer não tem preconceito contra perfis, mas tem que olhar isso. Detalhe, porque nesse tipo de relacionamento é o detalhe, né? Então, eu tava brincando do beach tênis, mas é real. Saiu numa reunião de um cliente que adorava beach tênis, a pessoa que atendia a conta também gosta, vou jogar beach tênis. Reservou uma quadra e vamos lá. Vamos jogar, é detalhe que você pega ali, né? Ou então o outro cliente ali que falou, sei lá, que gosta de tal tipo de comida. E aí, quando a gente chamou esse cliente para vir para o escritório, tinha aquilo que ele tinha falado. Então, isso é uma característica também que é muito difícil de você ensinar, né? Você consegue treinar, né? Então, se você começa a trabalhar com a experiência do cliente, você acaba começando a prestar atenção, né? Ó, eles me receberam assim, eles fizeram isso nesse momento, né? Ele não me ofereceu aquilo, ofereceu para o outro. Por quê? Então, uma pessoa assim, às vezes, no meu último processo seletivo, todas as pessoas que vieram eram muito boas, mas detalhista, a pessoa que conseguiu ali conquistar mais a nossa simpatia durante ali o roleplay que a gente fez na simulação de uma reunião de cliente. Então, acho que essas duas. Eu acho que uma terceira é a organização. Porque mesmo que você esteja com poucas contas, você está muito lá dentro da empresa. Então, você acaba fazendo gestão de vários projetos. Se a pessoa não consegue ser uma pessoa organizada, em algum momento vai dar ruim, ela vai soltar a informação de um cliente em outra reunião, vai perder reunião, e nesse nível de relacionamento, isso acontecer não é aceitável. Se você está num long tail, como tem muita gente, esse long tail ele também já está mais acostumado, né, a fornecedores que vão ter menos tempo para falar com ele, ok. Mas com uma key account é imperdoável. E isso é difícil de treinar, né? Exato, eu te falei competências que são você não consegue muito difícil de você conseguir treinar a pessoa para. O restante, você vai lá e ensina. A pessoa, com o tempo, ela vai pegando. O que é o restante? O restante aí já é mais falar sobre o teu produto, saber que ela tem que ter ali os skills básicos de Customer Success, tem que definir indicador, tem que ser proativo ali, tem que ser mais do que... Não pode ser tão reativo, né? Então, assim, todas as outras habilidades de Customer Success, as hard skills, você acaba conseguindo ensinar, né? Então, com playbook, com treinamento, até técnica mesmo, de como você vai fazer ali para fazer um account success plan, apresentar lidar com objeções, né? Então, puxa, ó, tem tal objeção, você consegue treinar. Roleplay, né? Você faz roleplay, você vai lá fazendo, vai ajustando. Agora, essas que são mais intrínsecas da personalidade da pessoa, é mais difícil. Show de bola. Gente, vocês já viram que já passou mais de 35 minutos? Opa. Eu ficaria aqui mais 3 horas com a Mari. Não é? Mas, Mari, só para a gente poder encerrar aqui, qual é a tua dica final para quem quer ser CSM de grandes contas? Tarefinha aí para quem está ouvindo a gente. Boa. Bom, eu falei das características, né? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que pensar em especializar essas características, né? Então, assim, Mari, quero atender uma grande conta. Então, comecem a estudar como é que você cria relacionamento. CS Academy, né? Como Vem com a gente. 3 professores aqui, gente. Pois é, imersão. Estudar como é que você cria relacionamentos interpessoais rápido, como é que você conquista a confiança de alguém, né, de um cliente, que tipo porque aqui envolve neurolinguística, envolve como é que as palavras que você usa, a forma como você se posiciona. Começa a estudar também, eu acho que essa parte de gestão de tempo, de projeto, de priorização, né? Então, tem uma série de coisas ali, quando você está cuidando de key accounts, não tem como você ficar perguntando toda hora para o seu gestor ou sua gestora. Você vai ter que tomar decisão. Então, tem que aprender a ter um framework ali de priorização para você ir fazendo a gestão do teu tempo e você vai acionar gestor ou gestora quando for ali, você precisa trocar uma ideia, você já acabou ali todo o teu arcabouço de... Esgotou. Já esgotou, não consigo mais ter ideia, deixa eu chamar a pessoa, né? Então, acho que a questão da organização é isso. Eu tinha falado de um outro, dos detalhes, né? Aqui, eu acho que é uma dica que, para qualquer um que quer trabalhar com Customer Success, né, em grandes contas, que começa a prestar atenção nas suas experiências como cliente, né? Então,
Eu faço essa pergunta e eu copiei de alguém que fez uma palestra aqui no RD Summit de 2019. Acho que foi o Weber Santos, se eu não me engano. Que ele falou, ele perguntava para a pessoa qual era o restaurante favorito e por que o restaurante era o favorito da pessoa. E aí eu observava tudo que a pessoa descrevia naquela experiência. Se era detalhe. Se não era detalhe, é mais difícil, né? Porque se ela não presta atenção na experiência dela... Como é que ela vai pensar nos outros? Dele, exato. Quero fazer mais uma pergunta, posso? Manda Antes de ver. terminar, porque assim, a gente tem que aproveitar o tempo da Mari Você aqui, é né? dona. Big Techs. Ô, Mari... Me divirto, gente. Mari, o que a Mari hoje, head de CS, diria para a Mari, que era a CSM de grandes contas? Nossa, que legal essa pergunta. Profunda. Adorei. Não, porque a gente sabe que você ama o que você faz. Tá claro, que seu olho brilha. Se a gente puder compartilhar, né? Eu tenho um monte de coisa que eu diria para a Luciana de antes, né? Eu amo o que a Mari faz também. Eu vejo ela no México, aí depois tá no Vale do Silício. Vamos viver viajando, né? Exato. E conectada no avião. Mari, onde você tá? Tô no avião. Agora... Mas você que tava da última vez. Da última vez eu também tava online no avião. Não vem, não. Eu falo, Mari, tem um conteúdo aqui, vamos gravar e tal. Eu falo assim, então, eu tô indo pra Guadalajara. Tô aqui pelo mundo. Olha, eu acho que quando a gente, falando com o meu eu do passado, né, eu acho que quando eu comecei numa cadeira assim, eu estava bem insegura, né? Eu nunca tinha cuidado de contas tão grandes como as contas que eu vim cuidar na Meta. E eu acho que eu falaria para a Mari de lá, para ela acreditar que ela tem bala na agulha, né? Que assim, não tem que se preocupar talvez com essa síndrome de impostora, que a gente sofre muito, acho que mulher principalmente, né? Que, puxa, acho que enganei todo mundo aqui, me contrataram, mas acho que todo mundo que me contratou errou, né? Não existe isso, né? Você foi contratado ou contratado porque você merece estar naquele lugar. E aí eu acho que cada vez mais, uma coisa que eu vi ao longo da carreira foi quanto mais autêntica eu consegui ser, mais sucesso eu tive. Então, acho que eu diria isso para ela também. Se joga. Total. E assim, Não, Di, agora você não pode opinar. É só mulheres. É só mulher. Não, mas eu falo exatamente sobre isso, que eu tenho muito orgulho que hoje 70% dos meus visitantes do site são mulheres, 80% dos clientes são mulheres, e a gente faz questão, né, a Isabela faz questão absoluta, assim, de sempre, de qualquer conteúdo, palestra, imersões e tal, ter muito mais mulher no palco do que homens, né? E isso a gente aprendeu na nossa primeira edição, que tinha um monte de mulher aprendendo. E tinha, audiência, né? E eram 3 homens e uma mulher só. E quando a mulher falou, isso lá em 2018, né? Quando a mulher falou, que é a Lari Dalaman, que trabalhou aqui também, as meninas foram assediar ela assim, assim, me ajuda. Deslumbrar, né? Falei, caramba, muito legal, tem uma mulher tão foda quanto você aqui. Então, pra gente, o mercado de CS é um privilégio mesmo, assim, sabe? Porque a gente está num evento de marketing e vendas, e assim, é muito mais homem do que mulher em marketing e vendas, e a gente está num mercado de CS que está assim, então um dos nossos propósitos está em OKR, esse tipo de coisa, é continuar e nunca deixar isso cair, né? Então, não é cota, né? É cota de homem, na verdade. Então, uma cota de homem é no máximo 30%, sabe? Então, a gente é ao contrário, né? Então, é muito massa estar aqui com vocês e aprendo demais. E o time da CS Academy também é massivamente feminino, né? Bem feminino, assim. E aí isso é um negócio que o pessoal fala nas pesquisas lá, né? Dá para fazer diversidade, dá para trazer minorias, assim. Eu tenho 30% nordestino, tenho quase metade de negros, muito mais mulheres, com uma empresa de 20 pessoas. E ela está nascendo assim. Hoje eu tenho só 3 líderes, né, tirando os founders, e são 3 mulheres. Então, dá para fazer, e assim, se tiver algum founder ouvindo aqui, essa desculpa não cola assim para mim. Não cola mais. Ninguém acredita mais nesse papinho, não. Exato. Fechamos agora este episódio. Para você que está assistindo a gente de novo, aquele disclaimer, voz do cliente. Manda feedback, manda pauta. Quem vocês querem ouvir aqui no podcast, nas próximas edições? Conversa com a gente. Acho que o teu input é muito importante para que a gente possa continuar trazendo conteúdo de qualidade. É isso aí, gente. E na descrição aqui do episódio tem os links dos nossos cursos gratuitos. Se inscrevam lá, façam nossos cursos gratuitos. Comecem a sua jornada de CSCX com acesso a cabo. Fechou? Mari, quem quer se conectar com você, como é que se conecta? Pode entrar no LinkedIn. Eu estou lá com Mariana Assis.
Acho que é bem fácil de achar, marianaslinkedin.com/in/marianacis. Boa, Mari. Valeu, Di. Valeu, Mari. Valeu.